Marcos capítulo 5, versículo 35. Meu Deus. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, nós vamos ler o versículo 35 a seguir. Nós vamos ler uma porção considerável da palavra de Deus, mas é menos de 10 versículos, tá bom? O versículo 35 está escrito assim: Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Então não permitiu que alguém o seguisse a não ser Pedro, Tiago e João. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzida é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer, ou dessem alimento à menina. Amém? Eu quero falar com os irmãos essa noite sobre crescendo na crise. Crescendo na crise. É fato, meus irmãos, que as histórias de Jairo e da mulher do fluxo de sangue, elas estão interligadas. Aliás, elas fazem parte de um esquema narrativo utilizado pela primeira vez por Marcos no capítulo 5. O registro que nós lemos é o primeiro relato em que o evangelista Marcos usa esse recurso narrativo, que também vai se repetir nos capítulos 6, 11 e 14 do Evangelho de Jesus segundo Marcos. E esse recurso que Marcos utiliza no capítulo 5 é chamado pelos estudiosos de intercalação. E de uma maneira informal, alguns chamam de sanduíche de Marcos, que nada mais é do que iniciar uma narrativa. Uma segunda narrativa interrompe a primeira e ela é contada totalmente. Então uma primeira narrativa inicia-se, uma segunda interrompe a primeira e é contada totalmente. E por fim a primeira narrativa é concluída. Então o esquema seria mais ou menos assim: História 1, parte A, aí vem a história 2 e é contada por completo. E por fim vem a história 1, parte B. O que acontece é a história de Jairo se inicia no versículo 21, ela vai até o versículo 24. Marcos inicia, vai do 21 ao 24 falando de Jairo. Dos versículos 25 até o 34, Marcos vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. E dos versículos 35 ao 43, Marcos vai retomar a história de Jairo e sua filha e vai concluir. Por mais, preste atenção que isso é importante para os irmãos entenderem o desenvolvimento. Por mais que as histórias estejam interligadas, elas são tão ricas em detalhes e ensinos da parte de Deus, que para nós esmiuçarmos, elas estão interligadas. Elas são
codependentes na narrativa, porque a história da mulher do fluxo de sangue, ela não interrompe a história de Jairo por acaso. Ela cria uma tensão na história de Jairo, porque ela provoca ansiedade no leitor para a conclusão. E, aliás, a interrupção da mulher do fluxo de sangue piora a situação de Jairo. Porque quando Jairo vai procurar Jesus, a menina está o quê? Doente. A menina está doente. Quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, a menina morreu. Então, as duas histórias estão interligadas para que a gente venha compreender a emoção e o sentimento que Jairo estava sentindo. Ele foi buscar Jesus, a menina estava doente. Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, a menina morre. Então, o coração de Jairo está aflito. Agora, para nós esmiuçarmos, nós precisamos separar, manter separadas as histórias a fim de estudar elas profundamente. Então, hoje, nós vamos falar sobre Jairo. Hoje nós vamos iniciar falando sobre Jairo. Na semana que vem nós vamos falar só sobre a mulher do fluxo de sangue. Diferente do que Marcos fez, hoje a gente vai iniciar e terminar sobre Jairo. Na semana que vem a gente vai falar só sobre a mulher do fluxo de sangue, porque o contexto da história dela vale uma mensagem completa só sobre ela. Então essa semana vamos falar sobre Jairo. Jairo inicia a narrativa. Jairo é o chefe da sinagoga em Cafarnaum e comandava a liturgia e organização dos cultos. Jairo organizava as escalas, Jairo recitava as orações, Jairo lia a lei na sinagoga em Cafarnaum. Cafarnaum não era uma cidade muito grande, era uma cidade pequena, e Jairo era um dos 3 principais da sinagoga em Cafarnaum, então ele era importante. E tudo vai bem na vida de Jairo, tudo vai de vento em polpa, até que Jairo vê na sua casa bater na porta uma crise. Qual crise? A doença da sua filha. Ela tem aproximadamente 12 anos, ela é cometida de uma enfermidade que agora lança ela na cama. Jairo era um homem de patente, porque ele era o principal da sinagoga. Jairo era um homem de respeito, porque a posição que ele tinha conferia a ele respeito. Jairo tinha dinheiro, porque os chefes da sinagoga possuíam uma grande somatória em dinheiro, viviam uma vida confortável, vestiam as melhores roupas, mas nada disso foi suficiente para resolver o problema que bateu na porta de Jairo. O fato é que ele não podia resolver um problema desse tamanho. E quando um problema dessa magnitude chega até a porta da casa de Jairo, uma crise desse tamanho chega na casa de Jairo, ele se vê diminuído pelos acontecimentos, porque a tendência da crise é nos suprimir. A crise revela a nós quão pequenos nós somos. A crise revela a nós que nós somos impotentes. A crise revela a nós a nossa incapacidade. Que é um simples exemplo que nós vivemos, que a nossa geração testemunhou, a própria crise do coronavírus. A crise revelou quão impotente nós somos diante das enfermidades. Que, aliás, nós ficamos trancados em casa por meses. E tinha gente que era trancada pelo próprio medo, porque quando foi liberado transitar novamente, continuou preso. A crise revela que às vezes nós somos prisioneiros de nós mesmos. Que nós somos escravos às vezes de nós mesmos. E agora Jairo, ele vai ter que engolir o orgulho e correr até Jesus para implorar ao mestre que viesse até a sua casa e curasse a menininha que estava acamada. Ele vai ter que engolir o orgulho. Por quê? Porque, como chefe da sinagoga, Jairo mantinha a mesma postura dos fariseus quanto a Jesus.
um tanto quanto desconfiado, porque ninguém sabia muito bem qual era de Jesus. Hoje a gente conhece. É o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, é o nosso Salvador. Naquele tempo, eles estavam tentando compreender qual era de Jesus. Alguns reconheceram logo de cara, como foi o caso de Nicodemos, os discípulos que correram atrás de Jesus, mas a posição dos fariseus em geral era uma posição de neutralidade. Para observar os passos desse homem de Nazaré, porque era assim que eles viam a Jesus, até ver qual realmente era a dele. Agora, Jairo vai ter que engolir essa neutralidade, vai ter que engolir a seco o orgulho e vai ter que ir até Jesus. A crise de Jairo está instaurada, e quando ela bate na porta, principalmente atingindo os entes queridos, o nosso orgulho não serve de nada. Quando a crise bate na porta, o nosso orgulho não serve para nada. Só para atrapalhar. Independente da opção que nós ocupemos na sociedade, a crise nos faz buscar ajuda. E, aliás, a falta de ajuda só nos prolonga o tempo na crise. Agora, Jairo vai até atrás de Jesus e, para crescer na crise, Jairo vai fazer algumas coisas. A primeira coisa que ele faz para crescer na crise é se prostrar. Para crescer na crise, Jairo se prostra diante de Jesus. Olha o versículo 22. E eis que chegou, capítulo 5, versículo 22. Eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Então, Jairo, logo que se aproxima de Jesus, se prostra diante dele. Se derrama diante de Jesus, primeiro reconhecendo que Jesus era maior do que ele. Porque se curvar não era uma atitude comum naquela cultura, se você considerasse a pessoa inferior a você. Então Jairo se prostra reconhecendo que Jesus era maior do que ele. A palavra prostrou-se vem do grego pipto, que significa descer de um lugar alto para um mais baixo. Significa descer de uma posição ereta para uma posição prostrada. Quando Jairo se curva diante de Jesus, ele está dizendo: diante do Senhor a minha posição não vale de nada, então eu me curvo. Porque eu reconheço que o Senhor é maior do que eu. Agora, essa palavra traz o sentido de perder a autoridade e não ter força. Então, quando Jairo se prostra diante de Jesus, ele está dizendo: diante da enfermidade, da crise que bateu na minha porta, eu não tenho autoridade, mas o Senhor tem. Jairo reconheceu a própria limitação. Eu não tenho autoridade. Eu posso ter autoridade na sinagoga, posso ter autoridade religiosa, mas diante da crise que bateu na minha porta, eu não tenho autoridade. Talvez você seja uma pessoa de autoridade no seu serviço, no seu trabalho, na sua família. Você talvez é o chefe de família, talvez você é a matriarca da casa, talvez você é gerente da sua empresa, talvez você tenha uma patente mais elevada no meio da organização em que você trabalha, mas diante da crise, a nossa patente não tem poder algum, mas Jesus tem. E cabe a nós reconhecer a autoridade de Jesus se prostrando diante dele. Diante das dificuldades da vida, devemos reconhecer a nossa impotência e a nossa dependência de um Deus que pode todas as coisas. Nós devemos reconhecer a nossa dependência em Deus. Um Deus que pode todas as coisas. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Em 1 Pedro,
capítulo de número 5, versículo de número 6 e 7, diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado bem de vós. A palavra humilhai-vos aqui, no grego, significa tornar baixo, rebaixar. E o sentido da palavra grega aqui é machucar o próprio orgulho. Se humilhar diante de Deus é machucar o próprio orgulho. É permitir que Deus fira o nosso eu. É permitir que Deus esmague a nossa vaidade. Aqui é ter uma opinião modesta de si mesmo e destituir-se de toda arrogância. Então, humilhar-se diante de Deus é permitir que o Senhor moa o nosso eu. Se nós permitimos que Deus faça isso, durante o período da crise, nós vamos crescer. Deus nos fará crescer durante o período da crise, se nós nos humilharmos diante dele. E o resultado, porque ação e reação, humilhai-vos e ele vos exaltará. A palavra exaltará vem do grego upsou, que significa elevar às alturas. Exaltar, elevar ao extremo da riqueza e da prosperidade. Deus não tem reserva em abençoar uma pessoa humilde. Deus não tem reserva em liberar bênçãos sem medida para uma pessoa que se humilha diante da presença dele. Então, o Deus que exalta para elevar ao extremo da riqueza e da prosperidade. Então nós podemos nos humilhar diante de Deus, porque nós veremos o resultado em nossa vida. Segunda atitude de Jairo. Para crescer na crise, Jairo foi perseverante. Olha o versículo 23. E rogavam-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. A Bíblia nos relata que Jairo rogava muito. Aqui, a palavra muito traz a ideia de uma quantidade exagerada. Ele exagerou no seu clamor para que Jesus fosse com ele. E a palavra rogar aqui traz a ideia de trazer para o seu lado. A ideia era trazer Jesus para próximo dele. É o que o nosso clamor deve fazer, nos aproximar de Jesus. A Bíblia nos diz em Romanos 12, versículo 2: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Aliás, é o próprio Jesus que nos mostra, Paulo exorta aqui, Romanos 12, 12, mas é o próprio Jesus que nos ensina o poder da perseverança, da oração perseverante. E a oração perseverante nos faz crescer na crise. Porque, aliás, se nós desistirmos, na primeira porta fechada, nós nunca vamos conquistar nada na vida. Então, a perseverança nos leva à conquista de coisas extraordinárias. Ontem eu estava na classe de teologia, onde eu estudo, e nós estávamos falando sobre alguns personagens de Provérbios, e nós estávamos falando sobre o preguiçoso, e nós, elencando algumas características do preguiçoso, nós percebemos que o preguiçoso é alguém que sempre muda de projeto. Por quê? Porque
a preguiça o impede de ser perseverante. E por conta da falta de perseverança, quando a primeira dificuldade aparece, ele muda de projeto. Então ele nunca realiza nada na vida, pela falta da perseverança e a presença da preguiça. Então se você conhece alguém que sempre está mudando de projeto, falta nessa pessoa perseverança. Perseverança. Uma pessoa perseverante não recua diante das portas fechadas ao longo da vida. Defina bem as metas que você quer traçar para a sua vida e avance. Se Deus aprovar a sua idealização, o seu sonho, avance. Porque o que tem carimbo de Deus prospera. O que tem carimbo de Deus prospera. Agora, a nossa perseverança não deve ser uma perseverança... uma perseverança... Não tem uma palavra mais suave para isso. Uma perseverança... É muito forte essa palavra. Aleluia. É uma perseverança... É uma perseverança... Não pode ser uma perseverança... vou usar ela mesma. Não pode ser uma perseverança burra. Não pode. Porque se Deus disse que não... Por que eu vou martelar em cima do projeto? Então a perseverança deve ser uma perseverança inteligente. Não queria usar essa palavra que está gravando, mas só tinha ela. Então a nossa perseverança deve ser uma perseverança inteligente. E Jesus ensina o poder da perseverança em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Ele diz, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem? Jesus está ensinando o poder da perseverança. Note que todas essas palavras denotam ação contínua. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. A tradução literal é pedindo, dar-se-vos-á. Buscando, achareis. Batendo, abrir-se-vos-á. Todos estão conjugados no famoso gerúndio, que é o verbo que caracteriza ações contínuas. Não pare. Persevere. Porque se nós sabemos presentear a quem amamos, ainda mais o nosso Deus pode nos dar boas dádivas se nós pedimos a Ele. Então persevere, irmão. Persevere na presença do Senhor. Terceiro, para crescer na crise, Jairo aprendeu que a vitória do outro não significa a sua derrota. Para crescer na crise, Jairo aprendeu que a vitória do outro não significa a sua derrota. Olha o versículo 35 e 36. Ele diz assim: e estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, da sinagoga, quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Jairo aprende aqui que a vitória do nosso próximo não significa a nossa derrota. No meio desse processo, a mulher do fluxo de sangue aparece. Aqui é o momento que nós vamos mencionar ela hoje. Ela interrompe a caminhada de Jesus, que tinha destino até a casa onde a menina estava deitada doente. Jairo assiste todo o processo de cura da mulher do fluxo de sangue. E eu imagino que isso é imaginação minha, quando Jairo está assistindo, ele está empolgado.
Porque ele percebe o poder de Jesus. Jesus cura a mulher do fluxo de sangue sem tocar nela. É ela que toca em Jesus. E não toca em Jesus propriamente dito. Ela toca na orla da veste de Jesus. Então, na cabeça dele pode estar assim: se a roupa desse homem, se a ponta da roupa desse homem faz isso, imagina se ele tocar na minha filha. Se ele pegar na mão dela. Se ele declarar uma palavra de cura, o que esse homem não pode fazer? Talvez a ansiedade apertou no coração de Jairo, a euforia de saber que Jesus era poderoso para fazer isso. E ele se maravilha com a cura daquela mulher, mas quando a mulher termina de ser curada, chega a notícia: Jairo, a menina morreu, não precisa mais incomodar o mestre, não precisa mais incomodar ele. Aí eu imagino que passa um filme na cabeça de Jairo. E a necessidade de extravasar um sentimento em seu coração. Qual o sentimento? Se essa mulher não tivesse aparecido, ele teria chegado a tempo. Se essa mulher não tivesse tocado na orla da veste dele, ele não tivesse parado, procurado quem era, ela aparecido, se prostrado, eles conversado, ele liberado e tendo dito: vai, a tua fé te salvou, ele tinha chegado a tempo. Talvez isso estava no coração de Jairo. Mas antes que Jairo abrisse a boca, Jesus olha para ele e diz: não temas, crê somente. E aqui, nesse caso que entra a dificuldade de muitas pessoas. Qual dificuldade? A dificuldade de se alegrar com os que se alegram. Não é essa a recomendação do apóstolo Paulo? Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Que dificuldade nisso? Porque, em linhas gerais, é mais fácil para nós chorar com os que choram. Por quê? Porque os seres humanos já têm dentro de si uma inclinação para o drama. Então é mais fácil chorar com os que choram. É mais simples. O ser humano é atraído pelo drama. Qual que é a receita dessas novelas que a gente assistia há 5, 10, 15, 20 anos atrás? Qual que é a receita? Ou a receita de novela mexicana até hoje? Tem dois lá protagonistas, o mocinho e a mocinha. Eles vão ser um casal. Eles se encontram no primeiro episódio. Cria ali um romance, um negócio bonito. No segundo episódio eles se separam, passa 377 episódios, eles só vão se encontrar no último. Durante o primeiro e o 373º episódio, essa é difícil de falar. O que segura uma pessoa entre o primeiro e o último é o drama que acontece nessa salada mista que é essas novelas. Por quê? Porque o drama atrai a nossa atenção. O drama nos atrai, nos puxa. Um exemplo simples. Às vezes você não está nem triste, você vê uma pessoa chorando na rua, algumas pessoas têm a tendência a chorar também. Você nunca viu a pessoa na vida, mas você viu ela chorar, você chora também. Por quê? Inclinação para o drama. Lógico que não estamos generalizando, algumas pessoas são assim. Mas é uma facilidade que nós temos de nos comover. A gente está assistindo um filme, aquilo não é nem verdade. Né? Aquilo é bichinho voador. Morre alguém, a gente faz o quê? Chora. Tá passando um romance. Passa o filme todo sorrindo, que alegria, aparece a cena triste, chora. Tem gente que já separa até o lenço, aquele fardo de lenço para chorar durante o filme. Por quê? Porque o drama nos atrai. Agora a dificuldade é se alegrar com os que se alegram. Principalmente quando a alegria do outro implica na minha tristeza. Aí o negócio aperta. Quer um exemplo simples? Tem uma vaga de emprego, você vai disputar, você e um irmão que você conviveu a vida inteira na igreja. Ele entra, você não.
qual que é a tendência? Emburrar com o irmão. Por quê? Porque é difícil se alegrar com os que se alegram quando a alegria do outro implica na minha tristeza. Só que o princípio que o apóstolo Paulo libera, ele se aplica em linhas gerais, mesmo que a alegria do outro implique na minha tristeza. Dá para ter noção de quanto o orgulho tem que ser amassado para nós chegarmos a esse ponto? Dá para ter uma noção de quanto orgulho tem que ser esmagado? Agora, o que Jairo não entendeu de primeira, e daí ele ouve, antes que ele abrisse a boca, porque Jesus era mais ou menos educado, ele não mandou Jairo calar a boca. Agora ele olha para Jairo e diz, não temas, crê somente. Um cala a boca sutil, bonitinho, bem educado. Bem educado. Agora, o que Jairo não entendeu é que ele foi buscar uma cura. Jairo foi buscar uma cura, mas Jesus tinha planejado uma ressurreição. O que nós não entendemos muitas vezes é que no nosso processo de tristeza, no nosso processo de dor, Deus tem planejado realizar milagres maiores do que nós pensamos que poderíamos receber. Tem muita gente como Jairo indo na igreja procurar uma cura, quando Jesus, na verdade, tem uma ressurreição para realizar na nossa vida. Então, para de limitar a ação de Deus na sua vida. Porque Deus tem coisa maior para fazer. Deus tem coisa maior para fazer. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, antes que Jairo abrisse a boca, Jesus olha para ele e diz, não temas. Não temas. Crê somente. A palavra temas aqui vem do grego phobeu, e significa pôr em fuga ou fugir. Quando Jesus diz, não temas, ele está dizendo, não saia da posição. Essa não é a sua derrota. A vitória da mulher do fluxo de sangue não é a sua derrota. Não sai da posição. A gente tem uma tendência a fugir das situações quando o problema piora. Como se o Jesus que veio para resolver o primeiro problema não fosse poderoso o suficiente para resolver o problema ainda, só porque o nível da dificuldade aumentou. Não é porque a dificuldade subiu de nível que Jesus não é poderoso para resolver o problema. Ele é o Todo-Poderoso. A dificuldade só subiu de nível para o seu testemunho ser maior. Você veio atrás de uma cura, Jesus tem uma ressurreição. E aí ele diz, crê somente, mantenha a posição. A palavra crer significa aqui acreditar, ter confiança. Jesus está dizendo, confia em mim. Você não foi atrás de mim? Você não foi correr atrás de mim para ter ajuda? Então confia, porque eu ainda estou aqui para te ajudar. Talvez as situações da vida te levaram a desesperos por conta das dificuldades terem aumentado. Mas o Jesus que iniciou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Ele não desistiu de te ajudar. Ele estabeleceu o curso, ele ia até a casa de Jairo. E ele manteve o curso, ele vai até a casa de Jairo. Então, para crescer na crise, a gente precisa aprender que a vitória do outro não implica na nossa derrota. Deus só está preparando um milagre maior em nossa vida. Quarto e último posicionamento de Jairo para crescer na crise. Jairo aprendeu o momento de sair de perto de algumas pessoas. Olha o versículo 39 e 40. E entrando disse-lhes, é Jesus quem diz, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele tendo-os feito sair, quem faz sair aqui? Jesus. Quem faz? Jesus.
Tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Entra 6 pessoas no quarto onde a menina estava. Jesus, Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe. Naquele tempo, era cultural contratar profissionais do choro, eram as chamadas carpideiras. Ainda existem em algumas regiões, principalmente na Europa. No Brasil, não sei se existe isso ainda. Para que o momento do velório fosse mais comovente possível, em honra ao falecido. Então era honroso que o funeral tivesse muito lamento. Então eles contratavam profissionais do choro. Essas profissionais do choro, então, vinham naquele ambiente e muitos estavam lucrando com o sofrimento da família. Porque a carpideira nada mais, nada menos faz isso. Ela lucra com a dor de uma família enlutada. Ela cobra para chorar e ela lucra em cima do sofrimento da família. Então ali havia uma multidão de pessoas chorando e lamentando. Tanto que quando Jesus... Note que esse sofrimento é profissional. As pessoas estavam chorando e lamentando profissionalmente. Por quê? Porque quando Jesus disse que a menina apenas dormia, de um ambiente de luto, aquele lugar se tornou algo parecido com um show de comédia. Porque todos que estavam chorando começaram a rir. Como vira de um instante? É como se trocasse uma chave. Por quê? Porque aquelas pessoas não estavam sofrendo de verdade. Aquelas pessoas estavam com um sofrimento, um choro profissional, para lucrar em cima do sofrimento da família que tinha perdido a menina. Aí quando Jesus diz, a menina não está morta, mas dorme, desativa o profissionalismo deles, eles começam a rir. Vira um stand-up. Aí Jesus manda todo mundo ir embora. Porque quem não acredita no potencial da mudança não merece estar presente quando o milagre acontecer. Quem não acredita no potencial da mudança não merece estar presente quando o milagre acontecer. Então Jesus manda todo mundo embora. E aí nós precisamos compreender que há limpezas em nossa vida que o próprio Deus faz. Quem mandou embora? Quem mandou embora? Tem alguém aqui? Quem mandou embora? Jesus. Porque há limpezas que... Às vezes a gente fica questionando, mas por que fulana? Por que fulano foi embora? Era tão amigo, vivia na casa, Jesus mandou embora e você não percebeu e está lamentando pelo que Jesus mandou embora. Quem não acredita no potencial da mudança não merece estar presente quando o milagre acontecer. Aquelas pessoas incrédulas que estavam lucrando em cima do sofrimento de uma família enlutada pela perca de uma menina de 12 anos, não mereciam testemunhar algo tão maravilhoso quanto a ressurreição operada pelas mãos do próprio Jesus. E eu quero dizer que há coisas extraordinárias que Deus quer fazer na minha e na sua vida, que algumas pessoas não merecem ver e testemunhar, porque elas não acreditam que a gente vai vingar. E é o que Jesus faz? Ele tira todo mundo que está lucrando em cima da nossa dor de perto da gente. Ele tira todo mundo que é interesseiro de perto da gente. Agora não seja cabeçudo. Não vá atrás de quem Jesus mandou embora. Porque Jairo podia ter impedido, porque aliás era o dinheiro dele que estava aplicado. Quem contratou? Jairo. Quem manda embora ou quem manda ficar? Jairo. Jesus podia mandar embora e Jairo, não, pode voltar, eu contratei você, você tem um período de serviço para cumprir, não estou queimando dinheiro não. Mas não. Jairo viu Jesus mandando embora, Jesus que mandou embora, vai com Deus. Aprenda a se desprender da bagagem que Jesus já tirou de cima dos nossos ombros. Vou repetir isso. Aprenda a se desprender da bagagem que Jesus já tirou de sobre os nossos ombros. Tem gente só fazendo peso. E vez ou outra você é puxado para baixo. E uma hora vai ser difícil levantar. Aprenda a se desprender de quem Jesus mandou embora.
Aprenda que há certos ambientes que não convém a gente estar. Aprenda o momento de entrar e de sair. Porque essa atitude nos fará crescer no meio da crise. Essa atitude nos fará crescer no meio dos problemas. Deixe Jesus limpar as suas companhias. Porque em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Deixe Jesus limpar as suas amizades, porque em Provérbios capítulo 13, versículo 20, diz que quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Há uma pesquisa por aí, eu não sei o quanto isso é verdade, que nós somos o resultado das 5 pessoas que nós mais convivemos. Tome cuidado com quem está no seu círculo íntimo, porque vez ou outra você vai se pegar usando as palavras que essas pessoas usam, tendo atitudes que essas pessoas têm. O nosso círculo íntimo deve ser de pessoas que desejam ser parecidas com Jesus. Nós devemos sim ser educados com todos, ser cordiais com todos, ser hospitaleiros com todos, mas amizade e convivência. Tem criança, irmão, que já sabe separar amizade de coleguismo. E às vezes a gente não sabe. E o que mais nós temos em nossa roda são colegas. E amigos dá para contar nos dedos. E a gente quebra a cara, desculpa a expressão, por não saber diferenciar amigo de colega. Deixe Jesus limpar o seu círculo de convivência, o seu círculo de amizade. Porque isso é Deus podando as arestas para que a gente possa crescer. Foi assim com Abrão. Abrão ouve a promessa de Deus em Gênesis 12. E a promessa diz: Abrão, sai da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Era para sair da terra, parentela e casa do pai. Ele sai e leva quem? Ló. Tudo bem que Ló para Abraão era como um filho, porque Ló era filho do irmão mais velho de Abraão, chamado Harã. Então é fácil para nós dizer que Abraão tinha que abandonar o seu sobrinho, sendo que se nós nos colocássemos na situação de Abrão hoje, talvez nós não abandonássemos Ló. Então é fácil, hoje nós concluímos assim. Mas o fato é que isso gerou problema. Até que em um momento a confusão chega, Gênesis capítulo 13, o irmão pode ler depois do versículo 7 a 11 em casa, que os pastores, eles crescem tanto que os pastores de Ló e os pastores de Abrão começam a brigar. Sabe o que Abrão faz? Ló, escolhe para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Ló olha em redor e escolhe as campinas de Sodoma. O lugar mais bonito aos olhos. E para Abrão sobra o quê? O deserto. Mas a separação estava feita, porque ele entendeu que estava na hora de se separar. Agora, Abraão perdeu alguma coisa de deixar ir Ló para o pasto verde e ele para o deserto? Não. Sabe por quê? Porque Ló foi abençoado por causa da promessa de Abraão. A promessa não está no ambiente, a promessa está em quem recebe quem faz o ambiente. Então Ló só prosperou porque estava com Abrão. Abrão ia prosperar no deserto, no mar, na praia, na campina, aonde ele pisasse a planta do pé, porque a promessa estava com ele. Então não tenha medo de se separar, quem for necessário se separar, porque a promessa está com você. Então faça o que tem que fazer. Aprenda o momento de sair. Aprenda o momento de entrar. Porque Deus quer que você cresça no meio da crise.
Fecha os seus olhos. Senhor Jesus, a Tua palavra foi ministrada ao nosso coração. Nós ouvimos a Tua verdade, a Tua voz falou à nossa alma. Senhor, é momento de nós crescermos no meio da crise. E o Espírito de Deus está nos chamando, nos conclamando para esse crescimento. Senhor, no nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda porque nenhuma dessas ações são fáceis, são simples. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor pode nos ajudar pelo poder do Espírito Santo. Agora comece a orar ao Senhor, apresentando qual dessas áreas você tem mais dificuldade. E peça ajuda ao Espírito Santo. Faça agora a sua oração. Faça agora o seu clamor. Faça agora a sua petição. Porque na medida em que você faz a sua oração, o Espírito Santo vai te munindo de poder, de capacitação para realizar. Vai falando com Deus. Vai clamando ao Espírito Santo. Vai clamando ao Deus que é todo-poderoso. Vai rasgando o seu coração diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho dificuldade de saber qual que é o momento de sair. Eu tenho dificuldade, Senhor, de compreender que a vitória do outro não significa a minha derrota. Eu tenho dificuldade de me alegrar com os que se alegram. Diga a sua dificuldade. Talvez a sua dificuldade é em ser perseverante. Senhor, eu sou muito instável, eu começo e não termino nada. Nada do que eu inicio eu levo para frente. Seja sincero com Deus. Talvez você tenha dificuldade de se humilhar diante do Senhor, deixar o seu eu ser esmagado diante da presença do Senhor. Fale com Deus, porque na medida em que você fala com o Senhor, Deus vai te lhe dando poder, Deus vai lhe capacitando.